A paz do Senhor, irmãos. Aqui quem fala é o irmão João Antônio da Igreja Sede e hoje nós vamos fazer a leitura do Salmo 79. Desde já queria agradecer a oportunidade de mais uma vez poder falar aos irmãos e pedir a Deus para que abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, para que nós possamos cada vez mais crescer em conhecimento da sua palavra. Bom, e antes de começar a leitura, a gente precisa lembrar do momento em que esse salmo foi escrito. O ano é 586 a.C. Nabucodonosor invade Jerusalém, o templo é destruído, a cidade que era o coração do culto da nação, ela vira pó. Muitos estudiosos vão identificar este evento, essa invasão, como o pano de fundo histórico para o Salmo 79. E com muita razão, porque tudo nesse salmo vai apontar para esse trauma que foi a queda de Jerusalém. Mas esse salmo ele não é só uma lamentação, ele não é só um testemunho histórico, mas ele também é um testemunho de fé. Porque nele nasce o que vai ser chamado de teologia do exílio. Quando não há mais templo, quando não há terra, não há sacrifício, o que resta é Deus, e mesmo assim a oração continua. Então nosso objetivo aqui não é fazer uma leitura só que interprete esse texto, mas poder também fazer relações com outros textos, outros momentos, por exemplo, as profecias de Jeremias, os lamentos do livro de Lamentações, e a gente vai ver como essas fontes elas vão dialogar entre si e vão reforçar essa ideia do drama histórico, do clamor que envolve esse evento, o exílio babilônico. A gente também vai entender hoje um pouquinho mais a fundo essa ideia de teologia do exílio, entender que esse momento ele representa para Israel uma virada de chave, uma forma completamente nova de compreender e se relacionar com Deus. Uma fé que eles precisam manter de pé, mesmo sem altar, mesmo sem adoração, mesmo sem templo, enfim. Nós vamos entender exatamente isso também. Bom, e além de tudo isso, a gente também vai observar como esse salmo ele também carrega ecos que ultrapassam o seu tempo. Ele tem um valor, uma linguagem tipológica, ou seja, uma linguagem que aponta para outros fatos, Principalmente, à medida que a gente caminhar pelos versículos, a gente vai ver como esse lamento de Israel antecipa muito da própria dor de Jesus Cristo, como ele aponta para uma obra redentora e como ele aponta para um evangelho universal, um evangelho que vem de dentro e não um evangelho que se apoia em obras ou em algo, em coisas materiais. E bem, feita essa introdução, agora sim a gente pode partir para a leitura do Salmo 79. Como de costume, eu vou fazer algumas separações aqui, alguns blocos de texto, a gente lê, faz alguns comentários e depois volta a ler, tá? Vamos então ao Salmo 79, versículo 1 a versículo 4, diz assim: Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a ruínas, deram os cadáveres dos teus servos como comida às aves do céu, e a carne dos teus fiéis aos animais selvagens. Derramaram o sangue deles como água ao redor de Jerusalém, e não há ninguém para sepultá-los. Somos motivo de zombaria para os nossos vizinhos, de riso e menosprezo para os que vivem ao nosso redor. Bom, e aqui o Salmo começa com um grito, Não tem uma introdução formal, não tem um pedido educado, não tem uma adoração, uma exaltação ao Deus Jeová, que geralmente a gente vê em alguns outros salmos. Aqui o salmista é direto, ele quer chegar logo no ponto, Ele é alguém que está realmente no limite da dor, num desespero ali de alma, Então, e é extremamente compreensível, porque é uma pessoa que viu o templo ser profanado, viu Jerusalém virar ruínas, viu os corpos do povo ali, talvez seus amigos, seus parentes, largados na rua, ninguém para sepultar, não há uma cerimônia digna, o povo vira piada, Então, dói só de imaginar, realmente, se a gente tenta se colocar no lugar, é uma situação extremamente crítica e extrema, Então,
É razoável a forma como esse salmista inicia esse texto. E essa descrição terrível, né, sobre os corpos, por exemplo, nas ruas, é algo que eles já, de certa forma, já tinham uma ideia de que poderia acontecer. Jeremias, capítulo 7, versículo 33, Deus ele já avisava exatamente sobre essa cena, onde os cadáveres ficariam ali ao relento, e não haveria ninguém para sepultá-los. E de certa forma agora o salmista está vendo essa profecia sendo materializada, está ali diante dos olhos dele. E o pior de tudo é que quando ele enxerga isso, ele sofre, e não sofre só uma dor natural, só uma dor física ali, a dor do sentimento de perda da nação, da terra, mas ele também sofre por uma crise espiritual. Porque, de certa forma, o templo era o lugar onde Deus se encontrava com o povo. Então, se o templo foi destruído, será que Deus tinha desistido dele? Será que Deus tinha ido embora? A zombaria dos inimigos, por exemplo, quando ele cita, né, também nos faz lembrar um outro texto de Lamentações, capítulo 2, versículo 15, onde o texto diz assim: é essa cidade que chamavam de perfeição e alegria de toda a terra. Ou seja, é uma zombaria, né? É uma piada, né? Será que é essa cidade aí? Esse era o Deus que vocês tanto se orgulhavam de ter, né? Mas mesmo diante de tudo isso, tem algo que não é destruído. Diante dessa destruição toda, a fé ela permanece inabalável. Ela está machucada, a gente percebe, mas ela está viva. E essa oração é que transforma esse lamento, este salmo, esse texto em algo sagrado. E é aí que a gente começa a entender de fato sobre a ideia da teologia do exílio. Porque quando tudo que é externo, tudo que é material cai por terra, a única coisa que resta é aquilo que está dentro, que é a confiança de que Deus ainda está ouvindo. Então, nas ruínas do Templo de Israel, que se começa a descobrir que a presença de Deus não está num lugar físico, mas está no coração do contrito. Esse momento de luto e de crise faz o povo repensar a sua relação com Deus. Eles não vão ter mais um sistema sacrificial, eles não vão ter mais um altar, eles não têm mais um sacerdote, mas eles têm palavras, eles têm a voz, eles têm gemidos. E a oração, ela começa a tomar o lugar do sacrifício. A oração, o clamor, e aqui no caso um clamor coletivo, começa a ganhar mais terreno, mais espaço em lugar do sacrifício. Essa oração então do Salmo, né? Então a gente encara esse Salmo como uma oração, né? Um clamor coletivo. É mais do que mais do que um desabafo do salmista, né? Mais do que um desabafo do povo. É um reinício, né? É um passo de volta em direção a Deus, mesmo, e aqui é muito importante da gente entender, mesmo sem saber se a resposta virá, ou cedo, ou tarde, ou sequer se ela de fato virá. Continuando a leitura, verso 5 diz: até quando, Senhor? Para sempre estarás irado? Até quando queimará como fogo o teu ciúme? Derrama tua ira sobre as nações que não te reconhecem, sobre os reinos que não invocam teu nome. Pois devoraram Jacó, deixando em ruínas a sua terra. Não cobres de nós as maldades dos nossos antepassados. Venha depressa ao nosso encontro a tua misericórdia, pois estamos totalmente desanimados. Ajuda-nos, ó Deus, nosso Salvador, para a glória do teu nome. Livra-nos e perdoa nossos pecados, por amor do teu nome. Bom, e aqui nesse trecho o salmista vai se abrindo ainda mais, né? Ele vai perguntar com o coração: até quando, Senhor? É como se ele estivesse dizendo: olha, a gente já entendeu, Deus, a gente já reconheceu, o golpe tá pesado, mas até quando é que vai continuar? Até quando vai continuar assim? E o texto fala como Deus está irado e como
queima como um fogo o ciúme, né? E é uma coisa que a gente encontra até com bastante facilidade na Bíblia. Mas é importante entender que esse fogo aqui não é simplesmente raiva, né? E esse ciúme não é exatamente um ciúme como a gente conhece, mas é zelo. Inclusive, algumas traduções trabalham com a palavra zelo, né? Ao invés de ciúme. E é exatamente o amor de Deus. É um amor que não suporta ver a sua aliança sendo ignorada, a aliança que ele fez com aquele povo. Não suporta ver aquele povo sendo cada dia mais omisso e se afastando. E ele, então, precisa corrigir a rota daquele povo. Ele, então, age com zelo, age com ciúme e usa aquela situação, né, para fazer com que aquele povo entenda mais uma vez que precisa se voltar para ele. E o salmista entende isso, né? E ele diz assim: Senhor, se a tua ira então precisa continuar, que também atinge aqueles que te ignoram completamente. Então ele reconhece que Deus ele precisa agir daquele jeito. Ele precisa porque, de certa forma, eles merecem. E a gente sabe disso porque no próximo versículo ele meio que faz uma confissão, né? Ele diz: olha, não cobra da gente a maldade dos nossos antepassados. Então ele sabe que há algo que aquele povo, em certo nível, tenha se desviado, tenha pecado contra Deus. Inclusive, lá no finalzinho, ele vai dizer que ele vai pedir perdão pelos próprios pecados. Então não é só um problema atual ou da geração dele, mas é um problema crônico que vem desde as gerações passadas e que ele enxerga na própria geração também a necessidade de um perdão, a necessidade de que o Senhor haja com misericórdia. E como é interessante nesse versículo, ele pede: olha, não cobre a maldade nos nossos antepassados, mas vem depressa ao nosso encontro com a tua misericórdia. E esse trecho nos faz lembrar Jeremias 14, né, onde o povo clama exatamente por perdão e misericórdia por amor do nome de Deus, amor do nome do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, nosso Salvador, para a glória do teu nome, né? Livra-nos e perdoa dos nossos pecados por amor do teu nome. Então, aqui que a gente conclui de fato que eles entendem que eles fizeram por merecer. O salmista diz: olha, a gente fez por merecer. A gente entende que esse castigo é justo, mas age com misericórdia, porque nós também te conhecemos. Nós sabemos que o Senhor preza pelo seu próprio nome, né? E aqui é muito, muito importante entender que ele está deixando claro que o motivo para o Senhor salvá-los não está nele, mas está no próprio Deus. É o nome de Deus que está em jogo, né? E aqui essa teologia do exílio vai ficando cada vez mais viva, porque o povo está aprendendo a confiar não mais na terra, não mais no templo, não na política, não nos líderes, não nos juízes, não nos reis, enfim, mas eles estão aprendendo unicamente confiar na misericórdia de Deus, no nome de Deus. Então, eles estão entendendo que Deus ele não depende de um cenário ideal, Deus não depende de uma política estável, Deus não depende de uma segurança plena, Deus não depende de um salmo perfeito, uma poesia perfeita, mas Deus continua ouvindo, ainda assim Deus continua ouvindo, restaurando, perdoando, mesmo em meio aos escombros, mesmo quando tudo ao redor está em ruínas. Voltando à leitura do Salmo, versículo 10 diz: porque as nações haveriam de dizer: onde está o Deus deles? Diante dos nossos olhos, mostra às nações a tua vingança, pelo sangue dos teus servos. Cheguem à tua presença os gemidos dos prisioneiros. Com o teu braço poderoso preserva os condenados à morte. Retribui 7 vezes mais aos nossos vizinhos as afrontas com que te insultaram, Senhor. Então nós, o teu povo, as ovelhas do teu rebanho,
para sempre te louvaremos, de geração em geração cantaremos os teus louvores. Bom, e agora o tom muda um pouquinho, né? O salmista ele já se lamentou, ele já confessou, ele pediu perdão, ele pediu misericórdia e agora ele olha para fora e ele pergunta: Deus, olha, as nações estão olhando para isso tudo e estão perguntando: cadê o Senhor? Cadê o Deus deles, né? Como se ele dissesse: isso aqui, Senhor, não é só sobre nós, é sobre o seu nome também. Lembra que eles estão agora aprendendo a confiar no nome do Senhor, mesmo sem nada externo, né? Então é sobre a reputação de Deus diante do mundo. E aí ele implora por justiça e não uma vingança, apesar da gente olhar isso talvez com alguns maus olhos, a gente precisa entender que não é uma vingança pessoal, mas é uma vingança por honra divina. Na verdade, é justiça. Ele está pedindo: mostra, Senhor, que o Senhor também cuida da gente. Mostra que apesar do Senhor estar nos castigando, mas é porque o Senhor é justo. E da mesma forma que nós pecamos, eles também pecaram, né? A parte de o que me deixa também bem pensativo, assim, reflexivo, é a parte dos gemidos dos prisioneiros. Ele diz que cheguem à tua presença o gemido dos prisioneiros. E essa é um cenário muito triste, né? Uma cena muito forte, porque não é exatamente os gemidos, não é exatamente a oração, não é exatamente aqueles salmos, aquelas poesias que eles ouvem, que eles cantam, que eles escrevem, mas é um gemido, né? São as respirações entrecortadas, né? São aqueles últimos suspiros, talvez, uma dor que as pessoas já não conseguem mais expressar em palavras. E ainda assim, até esses gemidos, né? Ele deseja que chegue até a presença de Deus, porque esses gemidos também são como oração, né? E esse trecho nos lembra bastante sobre os exilados que foram levados à Babilônia, principalmente na narrativa de Jeremias, capítulo 52, né? A gente vê como eles foram acorrentados, né? Como eles foram levados bruscamente, né? Foram sequestrados, né, da sua terra. Então ele está dizendo assim: olha, a gente perdeu tudo, mas a gente ainda consegue clamar, mesmo que seja somente com os nossos gemidos. E o Salmo ele vai terminar com uma promessa, né? Uma escolha, na verdade. Ele diz: olha, nós te louvaremos. E o detalhe aqui é muito lindo, porque eles não dizem que vão louvar só depois que tudo melhorar, ou só depois que eles voltarem para a terra. Eles dizem que vão louvar para sempre, de geração em geração. É como se eles estivessem dizendo: olha, mesmo que a resposta demore, e a gente falou sobre isso mais cedo, mesmo que a restauração não venha agora, mesmo que a gente nunca mais volte para casa, não dava para saber. Ainda assim, eles decidiram, nós decidimos, nós vamos continuar te adorando. E esse é o coração da fé do exílio, né? A fé que resiste mesmo quando tudo parece perdido. E olhando isso pelo prisma do evangelho, né? A gente não tem como não se lembrar da cruz, né? Lá também zombaram Jesus Cristo, lá também perguntaram onde é que está o Deus deles, lá também houve sangue derramado como água, né? Lá teve abandono, lá teve gemido, mas enfim, foi na cruz que Deus respondeu, né? Foi ali que sim, houve o maior evento de restauração, houve o maior milagre de todos. E é por isso que mesmo hoje a gente consegue dizer e repetir exatamente como aquele povo, de geração em geração, nós louvaremos a Deus. O Salmo 79 termina com uma nota de esperança, uma escolha consciente de louvor, mesmo quando a realidade ao redor ainda não tinha mudado, né? Ainda era a pior possível. E isso é muito mais do que um otimismo, isso é fé madura, né? A fé que aprendeu a louvar não pela ausência do sofrimento, mas pela certeza da presença de Deus em todos os momentos. Esse salmo nos mostra que a fé verdadeira ela não foge do lamento, mas ela transforma esse lamento
essas situações difíceis em combustível para adorar e clamar a Deus, né? Mesmo quando os nossos olhos eles só veem ruínas e problemas e destruição, o nosso coração ainda precisa encontrar motivos para adorar. A teologia do exílio que a gente aprende, né, nesse salmo, que esse salmo ensina, diz que a fidelidade de Deus ela não está limitada às paredes de um templo, né? Pelo contrário, Deus ele se revela como aquele que caminha com o povo no meio do cativeiro, que escuta as orações que são feitas entre as cinzas e que responde os gemidos daqueles que se aproximam dele. E essa fé em meio à ruína também é um desafio para nós hoje, né? Muitas das vezes a gente vive situações em que nós estamos nos nossos próprios exílios. Perdas, dúvidas, desilusões, injustiças. E é nessas horas que a gente é convidado a fazer como o salmista, né? Até confrontado, né? A ser como ele, a clamar com coragem, a confessar com humildade, pedir perdão, mas acima de tudo, escolher louvar com esperança. Para finalizar, o Novo Testamento ele ecoa essa mensagem, né? Jesus é o cumprimento também desse salmo. Ele é o templo rejeitado, ele é o templo destruído, né? Ele é o justo zombado, ele é o servo que teve o seu sangue derramado, mas foi ele também quem ressuscitou. Ele venceu o exílio, ele reinaugurou o caminho a Deus. Em Cristo o exílio termina, em Cristo a aliança é restaurada, e em Cristo toda lágrima será enxugada. Então, que a gente seja como esse salmista, que a gente seja como o povo de Israel no exílio, consciente das feridas, conscientes das ruínas, mas firmes na fé. A gente não ignora as dores, a gente não ignora o nosso redor, mesmo nesse mundo caótico e destruído. Ainda assim, a gente não desiste da fé, a gente não desiste da nossa esperança. E mesmo em meio a tudo isso, a gente repete, a gente deve repetir assim como aquele povo diz no final do Salmo: nós, de geração em geração, até que Cristo venha, nós louvaremos a Deus.